Sejam bem-vindos a mais um Cantos à Casa e hoje, para aqueles que são apaixonados por plantas, tirem notas, aproveitem muito bem este episódio porque temos connosco a verdadeira chefe das plantas. Temos connosco a Teresa Chambel. Ela diz que isto da jardinagem é como cozinhar. Vai-se fazendo e aprendendo. Obrigada, Teresa, por estar connosco. Obrigada. É muito isto. É muito isto, Maria João. Primeiro, obrigado por me terem convidado. É um grande prazer estar aqui. Para nós é todo é que temos um gosto de termos aqui a Teresa. Mas é muito esta questão de ir fazendo e aprendendo. O gosto e a aprendizagem vai-se adquirindo. Vai. Eu costumo dizer isto, às vezes informalmente e outras vezes nos workshops. As pessoas... Ninguém começa a cozinhar por fazer aquelas receitas dos grandes chefes, não é? Do Avilés ou do Gordon, que tem não sei quantos ingredientes e não sei quantos procedimentos. Começamos por fazer uns ovos mexidos, uns ovos estrelados, uma sopinha de cenoura. O problema é que as pessoas muitas vezes querem começar logo a encher a casa com plantas ou a irem para plantas muito exigentes e muito complicadas. Nós temos que começar com plantas mais fáceis, plantas de que gostemos muito, porque se começarmos com plantas de que nós temos alguma ligação, é mais fácil cuidarmos delas. Temos uma ou duas plantas. Coisas fáceis de mudar, não é? Dos vasos, aquelas coisas. Coisas que se deem bem à nossa casa, nas condições que nós temos, nas nossas condições de luz, de temperatura, e depois temos uma ou duas que sobrevivem mais do que 1 ou 2 meses, avançamos para mais uma... E um bocadinho tipo... É ir progredindo, não é? Exatamente. E há pouco estavas a falar, Teresa, de encontrarmos realmente aquele canto em casa ideal. Eu tenho que te perguntar o que é que tu achas do nosso cantinho que está aqui cheio de plantas à tua volta. Este cantinho que nós encontramos na Leroy Merlin para este episódio, porque eu acho que está feito à tua medida. Este cantinho está feito à minha medida. E em todas as casas há um canto em que podemos colocar plantas, só temos que o encontrar. Qual é o teu canto em casa? Fala-me disso. É assim, o meu canto... Se nós entrássemos na tua casa agora, onde é que nós íamos encontrar? Eu tenho 2 cantos, porque tenho um exterior e um interior. Okay. Tenho essa sorte, eu tenho um pequeno terraço que tem 7 metros quadrados, onde eu cultivo de tudo um bocadinho. Estamos a falar de alguém que não tem jardim. Não, eu tenho 7 metros quadrados no centro de Lisboa e eu cultivo lá tudo. Aliás, fui apanhar os meus cultivos para te trazer aqui. Mostra-me aqui. A quem nos está a ouvir a partir do podcast, a Teresa trouxe-nos um cestinho com o quê? Conta-nos. Primeiro, flores, buganvílias, dipladénias e begónias, que apanhei hoje de manhã. E depois, manjericão, hortelã, tomilho. Tudo coisas que nós podemos ter em casa. E é fácil de cultivar, não é? Um limão, que eu colhi de um pequeno limão. Que limão é este? Isto é um limão normal, mas trouxe parecia um limão caviar, que isto sim é uma coisa rara. Isto abre-se, vai-se experimentar num peixe ou numa carne de aves. E tu tens isto plantado? Eu tenho isto em vasos, em 7 metros quadrados. Eu tenho 4 citrinos, eu tenho todas as aromáticas. Não há desculpas para dizer, tenho um apartamento e não consigo cultivar. Eu trouxe isto para tu teres flores em jarras e usares todas estas aromáticas. Obrigada, Teresa, obrigada mesmo. Cozinhados. Isto é o meu canto exterior. Depois eu tenho uma sala, eu tenho sorte porque o meu pequeno terraço é virado a nascente, portanto tem sol de manhã e tem sombra à tarde, aguenta-se lá de tudo um pouco. Depois a minha sala de estar dá para esse terraço, também tem sol da manhã e à tarde não tem. Portanto, eu tenho uma... Eu acho que não são muitas, lá em casa as opiniões dividem-se, há quem ache que são demais, são muitas coisas. Mas não é, tenho umas 15 ou 20 plantas, umas penduradas, outras... Sentes que as plantas são importantes para dar aqui, para tornar a casa, dar logo ali um up à casa? Sim. Na tua opinião, como é que uma planta pode mudar uma casa? Eu não imagino uma casa sem plantas, não é? E como é que elas também mudam a tua casa? Como é que as tuas plantas mudam? Eu acho que as plantas são seres vivos. Logo, o facto de nós termos a natureza dentro de casa traz-nos imensa qualidade. Porque é como termos animais de estimação, a casa tem outra vida, tem uma vida completamente diferente, porque tu vês o ritmo da natureza, vês que elas no inverno estão mais quietinhas, vês que elas rebentam e têm ali, estão a desabrochar na primavera, percebes quando é que elas estão mais tristes. Conseguimos acompanhar o crescimento delas. Consegues acompanhar o crescimento e vês os tons delas, os verdes delas. Eu usufruo muito também delas. Eu sou, como sou arquiteta paisagista, do lado estético, eu ponho-as em suportes,
eu penduro-as, portanto, crio ali uma parte cénica, que eu acho que isso também é tirar partido, porque eu gosto, a minha casa eu crio um cenário também, é um sítio onde eu gosto de estar, onde eu gosto de viver, não é também de ter só ali as plantas amontoadas num canto. Eu acho que isso também, as pessoas também devem usufruir um bocadinho, não só das plantas por si, mas do que é que podem criar com elas em termos de cenário. Elas não são só peças de decoração, mas também podem ser, não é? Podem ser. Se conjugarmos as duas coisas, eu acho que tiramos o melhor das plantas. De onde é que vem este teu gosto pelas plantas? Já nasceu em Santarém, porque eu sei que cresceste em Santarém. Tinhas uma casa com jardim? Tinha uma casa com jardim. Eu tive muita sorte porque eu tive sempre Como é que foi muito a tua contacto. infância nessa A minha infância casa? foi muito boa. Tanto ali como em casa, tanto da minha avó materna como dos meus avós paternos, porque toda a gente tinha jardim. Portanto, eu cresci sempre muito ligada à natureza. Tudo ali em Santarém? Em Santarém não, os meus avós paternos depois eram no Alentejo e a minha avó materna ok. em Trás-os-Montes. Portanto, eu tive uma infância muito rica de jardins e de vivências diferentes. Eu lembro-me de ir para o jardim com a minha avó e de estar a vê-la a semear as ervilhas de cheiro, a tratar das roseiras. Lembro-me do caso dos meus avós no Alentejo, das rosas de Santa Teresia. Portanto, eu tenho aqui muita ligação às plantas e aos jardins. Não era uma coisa que eu soubesse que queria estar ligada, mas quando fui para a agronomia, porque eu queria alguma coisa ligada com a terra e com a natureza, e depois descobri a arquitetura paisagista em que tinha a natureza, tinha a terra, mas tinha a parte estética, achei que tinha ali o melhor dos dois mundos e que podia desenhar jardins, brincar com a natureza e com... Fazer ali, juntar o que tu gostavas. Juntar as duas coisas. Como é que vem? És arquiteta paisagista, certo? E depois como é que nasce e como é que tu entras neste mundo das plantas? É assim, as plantas Fazem parte, fazem sim. parte. Como é que eu depois vou parar aqui esta coisa da jardinagem e da revista? É que é toda uma cambalhota, não é? Porque a vida... Não é Vai dando cambalhotas? A vida vai dando cambalhotas. Eu estava no Jardim Botânico da Ajuda e quando acabei o curso, a fazer o restauro do jardim, a trabalhar lá, e montei uma escola de jardinagem. E precisava divulgar a escola de jardinagem e fui, já não sei, à televisão falar sobre isso. E depois convidaram-me para ficar lá a fazer uma rúbrica de jardinagem, isto ainda na SIC Mulher. Depois, a partir disso, que escrevi uns livros de jardinagem, e comecei a fazer rúbricas e fui parar mais tarde à revista Jardins. Esta faz agora 20 anos, onde eu estou há 7 anos. E aí comecei a tomar cada vez mais gosto pela jardinagem, porque uma coisa é seres arquiteta paisagista teórica, outra coisa é na prática depois, exerceres. É na prática. E passei a fazer da jardinagem também além de um hobby, começar a transmitir lá às pessoas, não é? Como é que tu transmites, como é que é, há pouco estavas a dizer que em casa as opiniões dividem-se. Quem é que vive contigo e como é que eles acompanharam também este teu gosto pelo... É assim, em minha casa ninguém jardina. Isto é o verdadeiro santos da casa, não fazem milagres. Pronto, é para começarmos. Começamos logo ali, portanto, Maria, já não te iludas, não penses que estamos todos ali com... Sim, que é para não haver aqui... Não, eu neste momento só vivo com o meu marido, o Luís, porque as minhas filhas, que têm 26 e 22, já não vivem em Portugal, já estão fora, ambas, mas não ligam assim muito. Não levaram nenhum bolseiro embora? Não levaram nenhuma planta com elas. E a única coisa que a minha filha mais nova fazia durante o confinamento comigo era vídeos de jardinagem, ela gravava para... Ajudava na parte da produção. Agora não têm realmente. Agora alguma, a mais velha, de vez em quando tenta fazer sobreviver algum manjericão, mas com alguma dificuldade. E o teu marido? Como é que o teu marido olha para esta... Para as plantas, acha sempre que são demais. Mas gosta, eu acho que ele acaba por perceber que também são importantes. E percebe que são importantes, mas ele é arquiteto e, enfim, acha que eu acho que falta sempre uma planta lá em casa e que o terraço nunca está demasiado cheio. Mas depois sabe bem quando eu vou ao terraço buscar tomilho, alecrim. Para temperar a comida, não é? Exatamente. E essa parte mais útil da coisa já acha alguma graça. Estavas-me a falar, eu acho que era justamente conhecermos um bocadinho essa parte que foste estudar agronomia. Fui. Quando é que foste? Para que faculdade foste? Vim para Lisboa, para o Instituto Superior de Agronomia. Para que casa é que foste viver? Foi muito engraçado, foi perto da zona onde eu vivo e fui partilhar a casa com 2 amigas minhas, portanto foi assim a primeira... Foi a primeira vez que saíste de casa dos pais? Foi aos 18, vim para Lisboa. E como é que era essa casa? Era uma casa muito engraçada, era uma casa aqui, eu vivo ao pé da Alameda hoje, e nessa altura fui viver para ali, era uma casa que vivíamos as 3 e era foi muito divertido. Recordações é que tens desses momentos?
Tenho recordações muito divertidas, estás na faculdade e partilhares a casa com amigas, e foi de tal maneira que eu gostei tanto desta zona que eu voltei a viver nesta zona. Até chegares aqui, tiveste mais casas? Tive, ainda vivi assim numa zona assim, aquela coisa, a primeira casa ali ao pé com vista para o castelo, moraria, assim. Mas sempre aqui em Lisboa? Sempre aqui em Lisboa. Depois nunca mais saí de Lisboa. Não tens essa vontade de voltar às para vezes, Santarém ou para outra Às vezes cidade? apetece-me sair de Lisboa para ter mais espaço, jardim. Pode não ser sonhas com uma casa com jardim? Sonho. Faz-te falta? Eu acho que agora começa... Quando as miúdas eram mais pequenas, dava-nos muito jeito de estar no centro de Lisboa. Eu acho que agora também com a pandemia todos percebemos que podemos trabalhar de qualquer sítio. Mudou um bocadinho este paradigma. Portanto, eu agora já começo a ponderar. Eu acho que estamos sempre... É sempre bom ter sonhos, não é? Claro, e lutar por eles. E a casa onde estás? Fala-nos, se nós entrássemos agora na tua casa, o que é que nós íamos ver? A minha casa é um misto de muita coisa. Porquê? Porque muito organizada, tudo muito limpinho, muito arranjadinho, tudo muito no sítio. É um misto. Eu sou organizada, mas a minha casa é uma casa que tem muitas vivências, ou seja, eu já herdei. A sério? Eu já tive de desmontar a casa dos meus pais, não é? Infelizmente, e herdei muitas coisas, muitas peças bonitas que eu não me consegui desfazer e que trouxe comigo e que incorporei na minha casa mais moderna, não é? Porque eu sou casada com um arquiteto, portanto é assim. Tivemos que fazer ali, mas acabou por ficar assim um misto. Portanto, a minha casa tem recordações, tem peças de família misturadas com muitas plantas e com peças mais... Sentes essa necessidade de ter sempre presente essas memórias? Sinto. Há algumas memórias, há coisas que cresceram comigo e que me lembram as minhas avós, a minha mãe. Há peças que eu não me vou conseguir... Há peças que eu pus à venda e depois tirei, não consegui. A sério? Assim, que peças? Podes contar, pelo menos uma delas? Algumas peças de família, algumas peças de porcelana que eram da minha avó paterna ou da minha avó materna, que eu na altura eu lembro da minha mãe tinha imensas coisas, eu dizia, mãe, por amor de Deus, venda isto tudo que eu não quero nada disto, depois não sei o quê. Quando vi com aquilo tudo, não fui completamente incapaz e fiquei com a maior parte das coisas, porque aquilo tinha uma história. E não fica com tudo, como é óbvio. Claro. A casa da minha mãe era enorme, eu não tinha capacidade. Mas escolheste aquelas... Mas escolhi tudo aquilo que eu tenho ali, me conta uma história, me recorda um momento. E, portanto, a minha casa tudo aquilo que ali está foi escolhido e está ali por uma razão. E eu, quando olho para algumas coisas, peças de prata que eram da minha avó, lembro-me a casa da minha avó no Alentejo. Quando olho para algumas peças de porcelana, lembro-me a minha casa, a casa da minha avó de Trás-os-Montes, e ela tinha trazido aquelas peças do Brasil, onde ela tinha vivido. Portanto, os quadros, muitos... A minha mãe tem um quadro à entrada que foi pintado, é a minha mãe, que foi pintada estou-me a arrepiar um bocadinho, porque o meu avô morreu. A minha mãe tinha 9 anos, a minha tia 7 e o meu tio 5. E tenho um quadro da minha mãe com 9 anos que foi pintada pelo escultor que fez o jazigo do meu avô no Rio de Janeiro e como pagamento só quis poder pintar a minha mãe. Portanto, eu tenho este quadro. Não dá para desfazer. Não é? Tenho este quadro à entrada de casa. Portanto, são assim estas coisas que eu gosto na minha casa. É uma casa que é muito minha, não é? Muito pessoal. Eu era incapaz de ter aquela uma casa tipo capa de revista, ou seja, tudo... Percebo. Aliás, se tivesses que mudar agora de casa, Teresa, tinhas essa necessidade de levar tudo contigo. Tudo se calhar não. Sim, mas estas peças sim. Porque no resto eu sou muito... Desapegada até. Desapegada. Eu compro cada vez menos coisas, eu sou muito... Agora, as coisas que têm história, que são a minha história, que fazem parte de mim, não é? Eu gosto... Tu fazes questão de passar também essa forma de estar às tuas filhas? E elas são muito... Elas agora quando saíram de casa, o que é que elas levaram? Nada, porque elas vivem tão longe que elas não conseguem levar nada. Uma está na Irlanda, outra na Ucrânia, é muito complicado. Mesmo, 2 países, um deles mais complicado. Exatamente. Mas elas sentem isto, este peso peso bom, não é? De que é bom conseguirmos... Tantas gerações que já nos trouxeram isto. E às vezes não é pelo valor das coisas, é pela... Não, é pelo sentimento que elas têm. Eu gosto de casas e de objetos que nos contem histórias, não é? E que nos digam qualquer coisa. Por exemplo, a colcha que está na cama da minha filha mais velha é uma colcha que foi mandada fazer pela minha avó quando eu nasci.
para pôr. Também o que foste, tu também usaste, portanto, estás a Exatamente, passar também às tuas exatamente. gerações. E esperas que elas também usem com os teus netos, certo? Sim, eu acho que sim. Eu tenho a toalha do meu batizado que uso para jantar, porque eu como sempre na mesa sala de jantar, Mas pequeno isso é uma almoço, coisa- todas as refeições, eu sou assim Agora estás a falar de muito... uma coisa que eu acho que é interessante, que muitas pessoas às vezes guardam muito essas peças, de género, não, isto... Uso tudo. A minha mãe, por exemplo, guarda isso tudo, eu tenho tudo guardadinho, não se pode usar. E tu não, Eu usas uso tudo. tudo, os serviços todos, os faqueiros, tudo, as toalhas, eu uso tudo. Porque eu acho que para que estar a guardar, não é? Tens Os toda a razão, lençóis, tens toda a uso razão. tudo o que é bom é para ser usado por mim, não é? As visitas somos nós, não é? É isso mesmo. Agora vais-me dar aqui um minuto, que eu preciso falar lá em casa. Vais-me só aqui um minutinho. Há pouco, a nossa Teresa estava a falar que era muito desapegada de algumas coisas e muito apegada a outras. Eu quero saber como é que é a nossa Teresa em relação à sustentabilidade. Se ela é muito apegada à sustentabilidade. Teresa, agora vem aquele momento em que nós, eu e quem nos está a ouvir, queremos saber como é que é a tua relação com a sustentabilidade. Isto é, se há alguma coisa se há um tema que te preocupa, o que é que tu fazes em casa, o que é que as tuas filhas fazem em casa para serem mais sustentáveis. E quando falo em sustentabilidade, não é só esta coisa de reciclar, Ok, é sim, isso. muito mais para além disso. Não é? Que hábitos é que vocês têm, que preocupações é que vocês começam a ter lá em casa. Há pouco estavas a falar do... cada vez compro menos. Sim, é verdade. Isso é um passo. É um passo. Eu acho que começa aí. Em termos menos, eu já tenho tanta coisa. Mas há coisas que tu não te consegues desapegar, Não, Teresa. há coisas que já as tenho. Exato. Já Estou a as brincar tenho, não é? contigo, sim. Já as tenho. Agora, eu já fui muito consumista, não é? Eu acho que há uma altura da vida que nós somos muito consumistas. Compramos coisas só porque Compramos sim. só porque sim. Eu, nesse aspecto, compro cada vez menos. Penso muitas vezes antes de comprar qualquer coisa. Em relação a roupas, enfim, todas aquelas Sim. coisas. Tento ser, por exemplo, em relação a transportes, eu que sempre que posso, Ok. não vou de carro. Em Lisboa, eu poucas vezes uso Como é o que carro. vieste para o nosso- Não, para a mas nossa aqui eu entrevista? vinha carregada. Essa atenção, Boa, boa. pronto. Tens Aqui eu razão, vinha tens com razão. imensas coisas. Mas senão, teria provavelmente Claro. vindo. Voltei a usar. Eu não andava transportes públicos aqui há uns anos. Eu agora voltei a andar. Achei que é um perfeito disparate o tempo que nós Perdemos no trânsito, não é? perdemos, isso tudo. O que é que eu faço? Deixei de usar gel de banho, passei a voltar a usar sabonetes tradicionais, porque eu acho que se nós dermos pequenos passinhos, às vezes não é preciso passos muito grandes, isso. precisa cultivar em casa, propagar plantas, por exemplo, eu trouxe daqui uma planta, Ah, uma begónia maculata. eu tenho pena. Quem está só a ouvir o podcast, por favor, depois passem no nosso canal de YouTube Isto foi propagado e por mim. vejam estas plantas que a Teresa me trouxe. Isto como é que fizeste? Isto propagaste? Olha, Quer propaguei dizer, como. Tens aí este frasco ao teu ok. lado, que eu trouxe para explicar. Meu Isto Deus. é uma maneira de ser Eu sustentável. vou ter aqui uma aula de jardinagem e não estava à Eu espera peguei disto. em pedaços de plantas, Ok. cortei, deixei 3 folhas, tem que se deixar 3 folhas, corta-se abaixo do nó e depois põe-se a enraizar. Estás a ver aqui as raízes todas? Não, põe só as folhas, é As isso? folhas, tem que ser 3 folhas, Ok. pelo menos, olha, desculpa, Não tem mal, não te e preocupes. abaixo do nó, e estás a ver aqui a raiz já Já agora está. já se pode plantar, foi o que eu fiz com esta, que te trouxe. Portanto, isto é uma maneira, não se compram plantas, propagam-se e dá-se aos amigos. Aliás, eu acho que está aqui uma bela dica de prenda também de Natal. Isto É uma está... maneira também de sermos, É verdade, de sermos sermos sustentáveis. sustentáveis. Comprar alimentos locais é outra coisa que eu tenho imensa preocupação. Nacionais, de produtores locais. Comprar menos, não estar sempre a comprar coisas Sim. que depois vão para o lixo. Cozinhar, eu cozinho praticamente sempre em casa, como quase sempre E és em casa daquelas e que também fazes cozinho. uma refeição e dá para mais Sim, isto e mais aquilo. eu planeio as refeições. Eu faço um planeamento semanal das refeições, faço as compras em função desse planeamento E assim não há desperdício. e assim não há Olha, desperdício. e as tuas filhas? Elas também são assim como a mãe? As já minhas mais- filhas mais as minhas filhas preocupadas? são melhores do que eu. Piores não, melhores. As minhas filhas só compram coisas em segunda mão, têm uma enorme preocupação com a pegada ambiental, Boa. usam imensos produtos orgânicos, E achas têm que foram muito- elas que aprenderam, foram ouvindo também em casa? Eu Ou acho é que algo que elas- elas procuram também essa Elas informação? procuram também, Eu aprendo muito com elas, atenção, elas podem aprender alguma coisa comigo, mas eu aprendo imenso com elas, tenho aprendido muito com elas, porque elas são de facto extraordinárias naquilo que fazem e também naquilo que, na genuína preocupação que têm com as coisas.
e vão dando passinhos e todos nós aprendemos uns com os outros. Eu acho que a pessoa depois também não pode entrar naquele stress de querer... Sim, de querer ser demasiado... Não é? Porque queremos fazer tudo de uma vez e não fazemos nada. É conseguirmos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Acho que são os Exatamente, e podemos primeiros. fazer imensa coisa. São baby steps, como estavas a dizer, coisinhas pequeninas exatamente, que podemos depois... fazer imensa coisa. Olha, eu vou ter que viajar contigo e vamos ter que voltar lá, porque há pouco estavas a falar das tuas casas das avós, em Trás-os-Montes e no Alentejo, e eu não resisto a irmos para lá outra vez. Trás-os-Montes, que memórias é que trazem? Em Trás-os-Montes é uma memória deliciosa. A casa ainda está na família, ficou para um tio meu, e é uma memória deliciosa porque é uma casa que a minha avó veio do Brasil com a minha mãe e com os meus tios, viúva, e recuperou a casa agrícola e foi assim que Mulher de armas? Mulher de armas, estamos a falar de há 60 e tal anos, e foi assim que os 3 filhos foram estudar, ela pôs caseiros, empregados, pôs Tudo a funcionar? Tudo a funcionar, e portanto era uma mulher que toda a gente adorava. Morreu com 106 anos. Eu não digo que Trás-os-Montes e Alentejo dá anos de vida, eu não sei o que é que anda aqui a fazer. Uma mulher absolutamente extraordinária, e a casa era extraordinária, cheia de arcas que tinham vindo do Brasil, algumas delas ainda cheias de coisas, e portanto nós levávamos os dias a descobrir espartilhos da minha bisavó, fardas de empregados, enfim, mascarávamos o meu primo mais novo de empregado, obrigávamos a servir, a andar a servir-nos. Era extraordinário. Andávamos à solta nos campos, íamos ter com o pastor, eu lembro de dar biberons às ovelhas, bebês. Portanto, eram dias, nós íamos passar lá o mês de setembro, eram férias à séria, nós passávamos 2 meses na praia e depois íamos passar um mês para lá. Teresa. E eram realmente, íamos fazer as vindimas, andávamos por ali, íamos para o Pinhal, fazer piqueniques, e a minha avó era adorada ali, porque tinha sido uma mulher extraordinária, não é? Veio para ali, mudou um bocado. Mexeu ali com a terra, não é? Mexeu ali com a terra, convenceu uma data de gente a pôr os filhos a estudar. E pôs a casa dela estava sempre aberta a toda a gente. Que bom. Quem passasse ali não tinha fome, quem passasse à porta dela. E, portanto, era uma casa que me deixou, ainda às vezes lá vou, deixou muito boas recordações. Cresci muito, aprendi muito ali o que era a vida do campo. Isso que eu te ia perguntar, como é que isso, o que é que tu trazes, o que é que hoje em dia, como é que tu transportas essas memórias para o teu dia-a-dia? Porque eu acredito que haja muito delas também em ti, não é? O que eu transporto é que, no fim do dia, a natureza tem sempre muita coisa para nos ensinar. Eu ontem li uma frase muito engraçada que diz que o jardim se calhar é aquele meio caminho que nós temos entre a natureza. E estamos ali no meio. Estamos ali no meio, não é? É aquilo que nós conseguimos, não é a natureza, mas é aquilo que nós conseguimos construir. É aquilo que nós conseguimos construir que é nosso. E, portanto, é a minha maneira, mas a natureza no estado puro é realmente, ensina-nos todos os dias muita coisa. Se nós quisermos ouvir, não é? Porque se nós não quisermos ouvir, também não acontece nada. Não acontece nada. E nós temos que saber ouvi-la da maneira certa, porque há muito zoom, há muito greenwash agora, há muita coisa. E é deixá-la ouvir da maneira mais... Voltando a estes momentos de infância que muitos de nós, muita gente não teve a sorte, mas voltar àquela simplicidade, não é? De perceber os ritmos das coisas. Eu tive, de facto, tive muita sorte. Privilegiada? Uma infância privilegiada? Muito simples em algumas coisas, mas que me deu, mas que hoje em dia, nutriu muito, e que hoje em dia, muita Teresa, coisa. Apesar, pode até parecer estranho, não é? Mas é de difícil acesso. Cada vez, não é? Difícil. Parece que voltarmos às coisas mais simples é cada vez mais difícil, não sente isso? Às vezes é. Mas eu acho que também é predispor-nos a tal, não é? Estarmos abertos a isso. Teresa, nós agora queremos saber como é que a Teresa, apesar de viver só com o seu marido, não é? Neste momento, como é que a Teresa, como é que vives a tua casa? Temos aqui perguntas rápidas, sim, pode ser? Claro que Preparadíssima para respostas rápidas. Então, temos aqui perguntas que estão a suscitar algumas questões nas nossas redes sociais. Já temos aqui convidados com respostas diferentes, mas que nós queremos muito saber, realmente, com que frequência é que mudas de pijama? Uma vez por semana. Quantas refeições cozinhas por semana? Vai 10 ou mais. Quantas toalhas por semana para os banhos?
mudo uma vez por semana. Quantas máquinas de roupa? Bem, umas 2, 3. Tanques. Tanque de lavar. Usas, não? Mas usaste quando eras... Sim, aqueles tanques tradicionais. Tirar, lavar, voltar a pôr as cortinas com que frequência? Uma vez por ano. Ok. E os tapetes? Lavar. Os tapetes também, pá, aí sim, uma ou 2 vezes por ano. Se faz igual? Sofás, lavo 2 vezes por ano com uma mistura sustentável. Conta-me. Queres que eu te dê? Quero. Porque descobri que me levava uma fortuna de lavar os sofás, então fui para a net. Não vos disse que isto era para tirar notas no programa de hoje? Tirem lá. Tem que dar-se um bocadinho ao braço, mas é bom para os tríceps. Está ótimo. Então, 1 litro Tomem de nota. água, 1 litro de água. uma tampa de amaciador, Ok. uma colher de bicarbonato de sódio, sumo de meio limão. Borrifa-se Ok. com o borrifador, pulverizador, depois com uma escova e com um paninho. Bem, sai tudo. Tem que ser, não bela pode ser dica. pele, não pode ser pele. Ok. Tem que ser... Mas sai mesmo tecido, tudo. Eu tenho 2 né? gatos. Tecido, sai tudo. Tudo. maravilha. É verdade. Estão a ver? Faço 2 vezes por ano isto. O consigo lavar na máquina, lavo, mas depois aquela estrutura Que bela dica que a Teresa nos deixou aqui. aprendi no YouTube. Pó, é coisa que tu toleras? Eu tenho a sorte de ter uma Juliana que vai lá 3 vezes. Ok. Portanto, E ela eu também sou uma privilegiada. Dá E conta, mas eu ajudo a Juliana nesta lavagem do sofá, que isto para uma pessoa sozinha sai um bocadinho. dá conta do pó. Plantas, quantas é que tens? Já parei de contar. Mais de 35 e menos de 60. Está dentro da média. Teresa, para terminar, quem és tu na tua casa, Teresa? Quem é que eu sou? A rainha. Muito obrigada, Teresa, por este bocadinho e por partilhares Nada, também obrigada. connosco a tua paixão pelas plantas e de como nós também podemos viver a nossa casa com as plantas, que eu acho que é muito isso. Às vezes achamos que, só tenho aqui um apartamento, não dá nada. Dá sempre tudo. Já perceberam que podem fazer as vossas pequenas hortas em casa e não é só, eu fiz na pandemia. Pois, fizeram na Exato. pandemia e aposto que muitos abandonaram a meio o processo. Não pode ser. Ficam aqui várias dicas da nossa Teresa. Espero que tenham gostado tanto como nós. Fiquem atentos ao próximo programa.